Quantas coisas você já ouviu durante a vida, frases ditas como se fossem de Deus, mas que quando você abre a Bíblia, viu que Deus nunca disse aquilo, você pode perceber isso em várias ocasiões. O problema não é Deus, é o sistema religioso que criou regras que Deus nunca ordenou. E hoje você vai ver a verdade pela Bíblia. O religioso diz, mas a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia não proíbe o ato de beber. Ele proíbe a embriaguez, o excesso, tudo aquilo que tira o domínio próprio. Veja bem que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Isso fala em Gálatas 5, do 19 para frente, sobre as obras da carne e fruto do Espírito, para quem quiser ver. Efésios 5,18 Não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos. No caso aqui que fala que é a devassidão, que há falta de domínio, a pessoa fica fora de si. Mas se enchei-vos do Espírito. Jesus transformou água em vinho. João 2. Paulo recomendou o vinho a Timóteo. 1 Timóteo 5,23. A questão é, você domina o que consome ou é dominado pelo que você está fazendo uso? Compreende? Essa é a questão, esse é o debate que deve ser trazido na nossa mente. Ó. Tatuagem é pecado? Pois é. A passagem usada para isso está em Levítico 19:28, mas o contexto é paganismo. Marcas para os mortos em rituais de idolatria. Levítico 19:28 Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marcas em vós. Eu sou o Senhor. Assim está escrito lá, caso você queira conferir. E a pergunta é o seguinte: isso glorifica a Deus ou exalta o meu próprio ego? O problema não é a marca na pele, é o que está marcando o coração. Lembre-se que quando a gente faz certas coisas externamente, elas estão dentro da nossa mente e elas acabam se materializando. Então, hoje em dia existe muito altar dentro dos nossos pensamentos, nos nossos corações, entende? E é sobre isso que a gente deve se atentar. 1 Coríntios 10:31 Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo pela glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 Veja bem, façais todas as coisas para a glória dele. Pois é. No caminho de Deus tudo é proibido. Essa é uma das maiores mentiras que afastam as pessoas de Cristo. Jesus não veio para nos prender, ele veio para nos libertar do que nos prende. 1 Coríntios 6,12 Tudo é-me lícito, mas nem tudo me convém. Gálatas 5,1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A santidade não é prisão, é liberdade do pecado, do vazio, da destruição. E o que seria pecado? Veja bem, lá no Éden, Deus falou o seguinte: desta fruta não comais, porque certamente morrereis quando fizerdes isto. Ou seja, o pecado em si, ele pode ser resumido no quê? Em desobedecer o que Deus diz. Se Deus fala que adultério é pecado, é porque ele sabe o que gera. Como a própria palavra fala, o pecado quando consumado, ele gera o quê? A morte. Morte o quê? Espiritual, somos seres espirituais. Essa é a questão. Consegue compreender? É para isso que Jesus veio, para nos livrar do pecado. Livrar de quem? De nós mesmos. O nosso próprio coração enganoso, que fala em Jeremias 17:9, é para isso que Jesus veio. Para libertar a gente do nosso próprio engano. Para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, que ele é enganoso. É uma incógnita, né? Muitas pessoas acham que a liberdade ela está justamente em fazer tudo, mas não é assim que funciona, não é. Sentir raiva é pecado?
Deus te deu emoções e emoções não são pecado. O pecado está no que você faz com elas. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jesus se irou contra os cambistas no templo. João 2,15. Mas foi uma ira santa movida por zelo e por justiça. Ou seja, tem muitas coisas que eu não concordo hoje, depois de despertar. Eu não vejo mais vantagem em certas coisas. Principalmente em perder, jogar fora o meu tempo, que é algo precioso e limitado, em busca de coisas terenas, como a palavra fala, não ajunteis tesouros na terra, que a traça e o ferrugem corrói e o ladrão ele fica sondando para tentar roubar. Justamente não está escrito assim, né? Eu estou falando mais ou menos aqui, mas caso você queira ver, é só procurar no Google aí que você vai achar muitas coisas aí, né? Importante que cada um faça a sua parte, leia a palavra. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Eu não estou aqui trazendo uma ideia para simplesmente as pessoas acreditar simplesmente no que eu estou falando sem conferir na palavra. Leia, medite na palavra. Não acredite no que simplesmente as pessoas falam de qualquer jeito. Compreende? Faça a sua parte, medite na palavra. E você não vai ser enganado por um monte de mentira que tem por aí. Certo? Esse é um dos objetivos que eu tenho na minha vida, né? Em trazer a verdade, em trazer uma questão, em trazer algo que as pessoas venham refletir sobre, se questionar, procurar na palavra, de fato, se isso é verdade ou não. Jesus veio para condenar. Esta é uma parte bem interessante, não é mesmo? Outra mentira destrutiva, você não acha? Jesus veio para salvar, não para julgar ainda, né? O julgamento só vai vir para quem rejeitar a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,19, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O que é essas trevas? Cara, as trevas elas são justamente o oposto da luz. Tem alguns vídeos que eu vi na internet falando, né, sobre o frio não existir, é a ausência de calor, assim como as trevas, elas de fato não existem. É a ausência de amor que gera trevas. Ou seja, João 3,19, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é as trevas? Amaram mais os seus próprios maus desejos. Entende? A treva, o pecado, ele está dentro da nossa mente. Eu me lembro muito bem de uma parte que fala ali sobre Abel e Caim. Deus avisou Caim que o pecado estava à porta. Que pecado estava à porta? A ira, o desejo de matar o próprio irmão. Deus avisou ele. O pecado já às portas, mas cabe a você dominá-lo. Isso aí fala em Gênesis, se eu não me engano, é 39. É só procurar aí, digita aí, procura em onde que fala. Eu não consigo lembrar de tudo as coisas que eu leio na Bíblia, ainda não consigo lembrar, né? Mas assim, cara, eu estou trazendo um questionamento, estou trazendo coisa aqui que eu sei que a maioria das pessoas não vão entender, mas eu sei que algumas pessoas vão entender. E essa é a incógnita, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Sabe qual é o problema disso tudo? Quando você acredita na mentira, seja ela religiosa ou não, mentira, ela pode ser algo, a primeiro modo,
pode parecer verdade, né? Tem os famosos sofismas, né? Que são mentiras com verdades e assim por diante, né? Você se afasta de Deus achando que está perto. Esse é um perigo muito grande, cara. Tu pode ver que o engano religioso ele é cruel, né? Vamos lá. Marcos 7, Marcos capítulo 7, do versículo 7 ao 8. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, a própria palavra já alertava sobre ensinos dos quais Deus não está falando que isso existe. A própria palavra nos alerta. Por que é tão importante ler a palavra? Que fala daí, tem a parte que fala em Oséias, né? Meu povo padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, porque não lê a palavra. Prefere acreditar em tudo que é porcaria, né? A religião sem Bíblia fabrica fardos pesados demais, não é mesmo? Mas Jesus diz: tomai-vos sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Talvez você tenha se afastado de Deus por causa da religiosidade. Talvez te disseram que Deus te rejeita por coisas que ele nunca disse, né? E que você acredita. Mas hoje ele está te chamando de volta. Na verdade, ele te chama diariamente. Só que muitas das vezes a gente está tão cego, tão ocupado com tanta porcaria dessa terra aqui, com tanta coisa que não vale nada, e troca a eternidade com ele por causa dessas coisas porcaria terrena, cara. Volte à palavra. Volte a Cristo, se volte a Ele, crie um relacionamento com Ele. Como eu faço isso? Medite na palavra diariamente, leia a palavra diariamente. Jesus não fundou uma religião, ele abriu o caminho. A palavra fala que ele venceu o mundo. Vamos lá, João 14,6. Eu sou o caminho. Ele abriu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Você não precisa de rótulos ou de religião, você precisa conhecer a verdade. E a verdade ela tem um nome: Jesus Cristo. Certo? É isso que eu queria trazer para hoje, né? Deus abençoe e é isso aí.